Bom, então agora chegamos no momento onde nós vamos aprender a acessar o menu principal da nossa central e realizar todo o processo de configuração do nosso sistema. Claro, aqui nós iremos fazer em uma escala menor, mas basta você replicar tudo aquilo que eu irei ensinar aqui para que você consiga então efetuar perfeitamente a sua instalação. Seguindo, para efetuar então o acesso ao menu principal da nossa central, nós iremos utilizar a senha nível instalador, tá? E aí nós iremos utilizar a senha padrão, cima, baixo, cima, baixo, cima. Pronto, acesso o nível instalador. Após isso, vamos pressionar aqui a tecla menu Enter. Dentro da tecla menu Enter aqui nós temos várias opções de operação do sistema e de configuração. Para iniciarmos o processo, nós vamos primeiramente para o processo de configuração. Então nós vamos passar algumas etapas aqui na sequência e na lista de possibilidades dentro do nosso menu para realizarmos perfeitamente a nossa configuração, tá certo? Então seguimos, vamos até a opção Configurações Central, a opção número 9. Aqui nós apertamos a tecla Enter e vamos iniciar o processo de configuração da nossa central. Por padrão de fábrica, todos os laços vão desabilitados. Então é necessário que você habilite o laço para realizar então todo o processo de configuração dos dispositivos. Caso contrário, a sua central não vai encontrar nenhum dispositivo conectado a ela. Para isso, acesse a opção utilizando aqui tecla Enter, opção 9.1. Escolha o laço, ó. Aqui você pode navegar entre as opções de laço de 1 a 8. Aqui nós vamos utilizar apenas o laço 1 para efeito de configuração. E então, ó, seta para a direita, seta para baixo para poder ativar e clique em Enter para salvar. Um ponto importante para que vocês já aprendam a entender mais sobre o display do nosso Cygnus Max. Aqui, ao lado do Enter e Salvar, aparecerá sempre um asterisco, sempre que houver a possibilidade de você alterar essa configuração. Por exemplo, aqui eu quero ativar o laço 1. Quando eu realizar aqui a ativação com a tecla Enter, aqui a indicação irá mudar para ativado e o asterisco irá sumir, indicando que não existe a possibilidade de realizar uma outra alteração. Caso eu queira mudar aqui novamente, ó, e mudar aqui para desativar, existe sim a possibilidade de alterar agora. Então aqui o asterisco aparece novamente, indicando que se eu apertar a tecla Enter, eu vou salvar e desativar o funcionamento do meu laço, certo? Só que eu quero manter ele ativado, então vamos só confirmar aqui mesmo e apertar a tecla S. Pronto. A partir de agora, o laço 1 da minha central está habilitado e eu consigo realizar todas as configurações e conexões de dispositivos através da minha central. Na próxima opção, nós temos a opção de busca automática de dispositivos. Como nós não temos nada conectado, nós não iremos fazer isso aqui agora. E a opção de modo instalação. A opção de modo instalação, ela vem de fábrica desabilitada. Nessa opção, caso ela esteja habilitada e a central não esteja em alarme, a partir do momento que você ir conectando os dispositivos, ela já vai reconhecendo eles e registrando eles na memória e no funcionamento da central de maneira automática, tá certo? Seguindo, nas próximas opções, nós temos as configurações de relé auxiliares. Se eu quero que esses meus relés eles funcionem pulsado ou de maneira contínua. Por padrão de fábrica, no momento que eu tiver algum tipo de acionamento, o relé irá comutar e manter esse estado de funcionamento até que a minha central seja resetada. Seguindo, nas configurações, nós temos a opção de alterar a senha de operador. Na próxima configuração, alterar senha de instalador. Aqui então nós temos a possibilidade de realizar a alteração daquele jogo de setas que nós utilizamos para poder acessar então a operação e a configuração da nossa central. Aqui nós já vimos então todas as configurações possíveis da nossa central. Vamos apertar a tecla S para voltar para o menu anterior. Agora nós vamos então para configurações de dispositivos, tá? Aqui no 10. Apertando a tecla Enter, a primeira configuração no 10.1 que nós temos é a configuração de endereçamento, tá? E aqui nós já vamos realizar esse processo utilizando o cabo de endereçamento enviado com a sua Cygnus Max. Antes de acessar essa opção, faça a conexão diretamente do cabeamento no board específico. O cabo conectado direto, tanto lá como no dispositivo. Com o seu dispositivo então devidamente já conectado, vamos então realizar o processo de endereçamento dele. Acesse a opção apertando a tecla Enter e aqui nós vamos fechar o jumper de configuração do nosso dispositivo. Com o jumper fechado, a central irá identificar de maneira automática qual é o endereço atual desse dispositivo.
E aqui fica uma dica importante para vocês. Os dispositivos da linha Signos vêm com endereços aleatórios, tá? Então não precisa se preocupar se o endereço que vai aparecer aqui vai ser o 125, o 37, o 44 ou o 11 como apareceu agora, tá? Basta então fechar o jumper e aí então você pode escolher, utilizando seta para cima e seta para baixo, qual o endereço que você quer gravar nesse dispositivo. Aqui, por exemplo, vamos gravar o endereço 5 nesse acionador. Vamos até o endereço número 5 e apertamos o Enter para endereçar. Pronto, endereço atual 5 e aqui já está indicando que ele está gravado. Após esse processo, basta abrir o jumper de configuração do seu dispositivo e seguir, replicando esse processo para todos os dispositivos que serão configurados na sua central. Após o término desse processo, aperte o ESC, retornando ao menu anterior e então desconecte o cabo de endereçamento. Não se esqueça de guardar esse equipamento porque ele pode ser muito útil para você no futuro durante um processo de endereçamento. Agora então, para a gente poder continuar, eu já vou deixar aqui alguns dispositivos conectados à central para exemplificar então para vocês outros processos durante a configuração da nossa central. Agora então, com os dispositivos devidamente conectados, eu conectei aqui uma sirene endereçável e um detector de fumaça analógico para a gente poder verificar outras configurações da central. Vamos seguir aqui com o processo, tá? Depois do endereçamento, nós temos a opção 10.2, que é o ajuste de sensibilidade. Aqui, nós podemos ajustar a sensibilidade de maneira individual de cada dispositivo. Então, por exemplo, a partir do momento que você acessa essa configuração, a central já identifica o dispositivo específico que possibilita essa configuração. E aqui, ó, no laço 1 é o dispositivo número 2. Vamos seguir então a seta para a direita e, mais uma vez, seta para a direita. Sensibilidade diurna durante o dia. Qual que é a sensibilidade que será utilizada para esse dispositivo? Nós podemos escolher entre 3 possibilidades: sensibilidade alta, média ou sensibilidade baixa, tá? O padrão de fábrica é média. Nós podemos então aqui manter como média e, apertando seta para a direita, nós podemos também alterar a sensibilidade noturna. E aqui nós também vamos manter isso como médio, tá? Após o término da configuração, basta então apertar a tecla ESC ou então navegar utilizando seta para cima e seta para baixo aqui na opção dispositivo para verificar os outros dispositivos analógicos existentes e realizar então a sua configuração. Após o término dessa configuração, aperte a tecla ESC e vamos para a opção carregar dados. Essa é uma opção muito importante, você deve sempre carregar dados sempre que você alterar qualquer tipo de configuração de zona, de funcionamento de funcionamento de dispositivos de saída ou configurações específicas. Sempre que você realizar qualquer alteração nesse sentido, venha até a opção configuração de dispositivo no número 10, 10.3 carregar dados e aperte a tecla Enter. A partir daqui você tem a opção então de iniciar o processo. Só apertar a tecla Enter novamente, vai pedir para aguardar e pronto, finalizado. Agora todas as configurações que foram realizadas na sua central foram enviadas diretamente para os dispositivos. É só apertar a tecla ESC para voltar para o menu anterior e dentro do menu configuração de dispositivos nós não temos mais opções. Vamos então apertar a tecla ESC para voltar para o menu anterior e seguir com o processo de configuração. A próxima configuração é a configuração das zonas. Basta apertar a tecla Enter aqui e aqui dentro nós temos 3 submenus. O primeiro, incluir dispositivo. A segunda opção, os retardos específicos que podem ser configurados dentro das zonas. E o terceiro, a sensibilidade. Vamos então entender cada uma delas. Na opção incluir dispositivo, quando você acessar essa opção, você consegue colocar cada dispositivo de maneira individual dentro de cada uma das zonas. Lembrando que a central possibilita o trabalho com até 104 zonas, tá certo? Então, ó, aqui, zona 1, por exemplo, laço número 1, o número do dispositivo, o dispositivo número 1 e a zona habilitada, o ZA aqui, no caso, zona 1, tá certo? Vamos então entender as configurações aqui do incluir dispositivo. Ao apertar a tecla Enter, aqui nós podemos incluir cada um dos endereços da sua central dentro de uma zona específica. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo a zona número 1, seta para a direita nós vemos aqui o laço número 1 e o dispositivo número 1. Aqui nós verificamos se o dispositivo está ativo dentro dessa zona. Então, está ativo na zona número 1, tá certo? Vamos verificar o próximo. O dispositivo número 2 está ativo também na zona número 1. O número 3 também. Ó, o número 4. O número 4 não está na zona número 1. Se eu quiser habilitar esse dispositivo dentro da zona número 1, ou seja, ativar esse dispositivo na zona número 1, basta apertar a tecla Enter e pronto.
ele já faz parte agora da zona número 1 também. Basta seguir com o processo na zona, escolher a zona específica que eu quero configurar e então realizar esse processo de configuração de maneira individual. Lembrando que no software programador PUC-G você consegue fazer todo esse processo de maneira muito mais simplificada e visual, certo? Seguindo, vamos apertar aqui a tecla ESC e existe também a configuração de retardos. É possível você configurar um retardo para o acionamento de sirenes em cada zona de maneira individual. Então, por exemplo, a zona número 1, setinha aqui para a direita, eu escolho quantos minutos e quantos segundos de retardo eu quero para o acionamento das sirenes diretamente nessa zona. Então, ó, a gente vai colocar 10 segundos aqui, ó. Enter, pronto. Agora nós configuramos então um retardo de 10 segundos para o acionamento de sirenes dessa zona. Apertando a tecla ESC, vamos voltar para o menu anterior. Aqui a gente pode configurar também a sensibilidade, tá? É possível você configurar a sensibilidade por zona para que a zona atenda um padrão de funcionamento, ou seja, qual que seria esse padrão de funcionamento, basicamente? Você trabalharia com horários específicos e dentro desses horários, uma sensibilidade X seria aplicada aos dispositivos analógicos. Por exemplo, eu quero que durante o dia os dispositivos analógicos existentes dentro dessa zona atuem com a sensibilidade alta e eu quero que durante a noite os dispositivos existentes dentro dessa zona atuem com a sensibilidade baixa. Vamos fazer essa configuração aqui então. Ó. Seta para a direita, escolhemos aqui o tipo de sensibilidade, ó, diurna alta. Seta para a direita, noturna, baixa. Terminando a configuração, Enter para salvar e ESC. Pronto. Realizamos também todas as configurações de zonas possíveis dentro da nossa central. Aperte então a tecla ESC para voltar para o menu anterior e vamos seguir com o processo de configuração. Seguindo com as nossas configurações, nós vamos agora com as configurações dos retardos de saídas. Aqui, ó, opção número 12. Ao acessar a configuração, nós temos 3 possibilidades. Retardos das sirenes, retardos do relé auxiliar 1 e do relé auxiliar 2. Vamos acessar aqui a configuração da sirene 12.1. Ao acessarmos a opção, existe a possibilidade de configurarmos o retardo em minutos, segundos e também o modo com que as saídas de sirene serão acionadas. Vamos lá verificar esses modos. Aqui nós temos a possibilidade de estar desativado, a possibilidade desse acionamento ser global, ou seja, todas as sirenes de todas as zonas serão acionadas instantaneamente e em conjunto, né? E na sequência também pode ter o processo de acionamento das sirenes por zona. E é aqui que a gente vai definir isso de acordo com os retardos programados para as saídas de sirenes, tá certo? Seguindo, nós temos a possibilidade aqui do ativado por. Aqui nós definimos como que o retardo será ativado. Se ele vai ser ativado por todos os dispositivos, ou seja, tanto acionadores como detectores vão acionar esse processo de retardo, ou seja, os acionamentos que vierem dos detectores vão respeitar o retardo programado nessa opção, ou então pelos acionadores. E aí, da mesma maneira, os acionamentos vindos dos acionadores respeitarão esse retardo programado nessa opção, certo? Retornando ao menu anterior, nós temos também o mesmo processo com o relé auxiliar 1 e o relé auxiliar 2. Vamos verificar aqui, ó. No caso do relé auxiliar 1, nós temos a opção de programar um retardo em minutos, em segundos, o modo de funcionamento desse retardo, se vai ser global e se também vai atender por zona, por exemplo, ou se estará, no caso, desativado. A próxima opção é ativado por, também nós temos aqui detectores, acionadores e todos. E aqui nós temos uma outra opção, que é quando esse relé auxiliar será acionado. Se ele vai ser acionado quando qualquer dispositivo indicar um alarme, independente do acionamento das sirenes ou não, se ele será acionado com as sirenes, ou seja, respeitando o retardo programado principal na central e após isso, quando as sirenes iniciarem o acionamento, a partir daí, então, o relé auxiliar será acionado, tá? Agora que nós já vimos essa opção, ela se repete aqui para o relé auxiliar 2, vamos retornar ao menu anterior. A próxima opção é a opção geral, tá? Nessa configuração geral, ao acessarmos, nós temos a configuração de data e hora, definir dia e noite e desativar o buzzer, que é a sinalização interna da central. Ao acessarmos a opção configurar aqui e ajustar data e hora, basta usarmos seta para cima e seta para baixo e definimos cada uma aqui das opções. No caso dia, hoje é dia 31, vamos manter de outubro de 2024, 15h49. Bom, como no meu aqui é 48, vamos retornar aqui um minuto e salvar. Pronto, retornamos ao menu anterior. Seguindo, nós temos a opção definir dia e noite. E é aqui que nós definimos o intervalo de horário que vai ser respeitado para o período do dia ou o período da noite. Vamos acessar essa opção.
Ao acessarmos essa opção, nós podemos configurar então quando será o início do horário diurno e também o início do horário noturno, tá? Aqui então, como já configurado nessa central, nós temos o início do horário diurno às 6 horas da manhã e o início do horário noturno às 18 horas. Sendo assim, caso os meus detectores analógicos estejam programados para respeitarem a configuração dia e noite, a partir das 6 horas da manhã, ele irá respeitar a configuração de sensibilidade para o dia. E a partir das 18 horas, ele irá respeitar então a configuração de sensibilidade para o período noturno, certo? Apertando a tecla ESC, nós temos a opção Desativa Buzzer. Ao acessarmos, nós podemos verificar que ele está ativado e caso eu queira desativar para alguma configuração específica, basta alterar e apertar a tecla Enter. Importante, o buzzer faz parte da sinalização da central, então é importante que ele esteja ativado constantemente. Vamos retornar aqui, ó, ativado, e vamos voltar ao menu anterior. Seguindo com as configurações, na opção 14 nós temos a opção do software programador via PC. Aqui, galera, basta acessar então essa opção e então conectar o seu computador diretamente à sua central para realizar todas as configurações diretamente através do software PUC-G. Após o término dessas configurações, basta apertar a tecla ESC e continuar com o seu processo de configuração. Seguindo, nós temos a opção Dispositivos Auxiliares, né? Ao acessar aqui, nós temos a opção Painéis Repetidores e Saída Módulos Auxiliares. Através dessas duas opções, é possível você configurar a quantidade de painéis repetidores ou saída módulos auxiliares você estará utilizando na sua instalação, tá? Basta acessar a opção e aqui, ó, está como desativado inicialmente. Nós temos a opção 1, 2, 3, 4 e 5 painéis repetidores, tá certo? Aqui, como nós não vamos configurar nenhum, então eu só vou apertar a tecla ESC sem gravar. Na opção Saída Módulos Auxiliares, exatamente a mesma coisa, tá? Então nós temos a opção aqui desativado. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Terminando o processo, apertou a tecla ESC e retornamos aqui ao menu anterior. Agora que nós já vimos todas as possibilidades de configurações a partir da configuração da central, nós vamos voltar ao topo do nosso menu principal para entendermos todo o processo de operação e visualizações existentes dentro das nossas configurações. Vamos lá. Lá na parte inicial nós temos a primeira situação, que é a configuração número 1, que é a questão de visualiza desabilitações. Sempre que houver algum item desabilitado, seja ele relés, sirenes, laços, zonas ou dispositivos, eles serão visíveis exatamente nessa opção, tá? Então quando você acessar aqui, você consegue verificar, ó, zona, dispositivo, laço, sirene, relé auxiliar, todos listados aqui. Vamos verificar se tem alguma coisa aqui desabilitado. Zona, nenhuma zona desabilitada. Dispositivos, nenhum dispositivo desabilitado. Laços, nenhum laço desabilitado. Sirenes habilitadas, né? Que a indicação é diferente. E relés auxiliares, relé auxiliar 1 habilitado, relé auxiliar 2 habilitado e o relé de falha habilitado. Aqui então nós podemos verificar de maneira visual se existe algum tipo de desabilitação no nosso sistema. Voltando para o menu anterior, nós temos a opção Visualiza zonas em teste. Ao entrarmos aqui, ó, nós podemos verificar se existe alguma zona configurada para a execução de testes, tá? Ao acessarmos a opção, nós já temos a informação aqui no nosso display indicando que nenhuma zona está em teste. Então, claro, não terá nenhuma outra informação para você poder navegar aqui e verificar as zonas que estão em teste, tá? Então é só apertar a tecla ESC. Vamos para o próximo. Visualize eventos. É aqui que você vai verificar todos os eventos da central por tipos. Então, ó, eu tenho eventos por zonas, por laços e eventos em tempo real, tá? Por zonas, eu acesso aqui e eu vou verificando zona por zona para poder entender os eventos que estão ocorrendo dentro daquela zona específica. Retornando, por laços, a mesma coisa, eu vou utilizando aqui seta para cima e seta para baixo para poder ir verificando, ó, todos os laços para poder verificar se existe algum evento ocorrendo naquele laço específico. Retornando ao menu anterior, em tempo real. Aqui eu verifico por dispositivo qual é o status ou o evento que está ocorrendo nele em tempo real. Por exemplo, laço 1, zona 1, o tipo do dispositivo, uma SAV QI, né, um sinalizador audiovisual com alimentação interna diretamente pelo laço. O dispositivo número 1, ele está normal. Continuando aqui na navegação, vamos lá. Ó. Dispositivo número 2 é um detector de fumaça analógico, ele também está normal, certo? Seguindo, retornando ao menu principal, nós temos a outra opção que é histórico de eventos.
Aqui eu consigo verificar todos os eventos da minha central, ó. Visualizar eventos, e aqui eu consigo navegar utilizando seta para cima e seta para baixo, ó. Histórico de eventos do sistema, acesso nível instalador. Ou seja, alguém acessou a central com o nível de senha instalador. No caso foi eu mesmo, durante o processo de configuração, ó, ocorrido às 3h45. A gente pode continuar navegando. 17. Teve um reset do sistema, que foi eu que executei aqui também durante o processo de configuração. Tá certo? E aqui a gente consegue navegar entre todos os eventos do sistema, tá bom? Tecla ESC então para retornar ao menu anterior, e aqui nós temos a opção de apagar os eventos, tá? Importante, essa opção ela deve ser utilizada apenas onde o sistema como um todo não é coberto por um seguro ou por uma seguradora, por exemplo, tá? Sempre que houver uma seguradora, os eventos da central nunca poderão ser apagados, porque é um dos recursos que os vistoriadores irão verificar caso tenha algum tipo de sinistro naquele empreendimento, tá? Mas caso vocês queiram apagar, basta acessar aqui com a tecla Enter e apertar Enter novamente para apagar. A central vai dar a indicação de aguarde, basta aguardarmos por um minutinho e logo logo a central já indica finalizado. Ao término da configuração, só apertar a tecla ESC para retornar para o menu anterior e ESC mais uma vez para retornarmos então para o menu principal. Seguindo, nós temos a opção Ativa Retardos. É nessa opção que você irá ativar ou desativar todos aqueles retardos que nós programamos ou não durante o processo de configuração da nossa central que nós realizamos há pouco, tá bom? Então aqui, ó, basta você acessar com a tecla Enter e ativar ou desativar, tá? Então, ó, desativei, mas agora eu vou ativar, que eu lembro que eu programei os dispositivos que nós temos aqui para testes na zona 1 e coloquei um retardo de 10 segundos, certo? Então, ó, ativando o retardo e pronto. Agora esse retardo de 10 segundos está ativo no meu sistema, certo? Seguindo, simulação de brigada. Essa é uma função específica para sirenes endereçáveis que existem no seu sistema. A partir do momento que nós entramos nessa opção e ativamos essa possibilidade, as sirenes irão ser acionadas com um tom diferente do comum, indicando que trata-se de uma simulação. Vamos verificar como isso funciona na prática. Vou pegar uma sirene aqui que já está instalada, tá? Foi exatamente por isso que eu deixei uma sirene endereçável aqui para vocês. Então, ó, simulação de brigada, vamos ativar. Após o término do processo de simulação, basta então desativar, como eu fiz aqui, para que o processo de simulação aqui seja encerrado, certo? Ao término disso, basta apertar a tecla ESC, então, para retornarmos para o menu anterior. Seguindo, nós temos a opção de configurações de desabilitações, tá? Aqui, ó, ao acessar, eu posso então realizar a desabilitação por zona, por dispositivo, por laço, e aqui temos mais algumas opções, ó, por sirenes e dos relés auxiliares. Aqui vamos realizar então a desabilitação de um dispositivo específico, tá? O dispositivo número 1, por exemplo, ó. Vamos acessar aqui o dispositivo número 1 e ele está habilitado. Agora, ó, desabilitar, ok. A partir do momento que eu desabilito o dispositivo, o LED de desabilitação acende e dentro do conjunto de desabilitações, o LED dos dispositivos aqui também acende, indicando que existe pelo menos um dispositivo desabilitado, certo? Agora eu posso ir lá, tirar esse dispositivo da base, fazer todo o processo de manutenção necessário e após esse processo, volto na minha central e habilito novamente esse dispositivo. Vamos fazer isso agora. Habilitando, salvei, ó. Automaticamente o LED aqui apaga e o LED dos dispositivos também apaga, certo? Esse processo se repete para cada uma das possibilidades. Então eu vou ter configuração de desabilitação de zona, dispositivos, laços e todos os outros que nós já vimos, tá? A partir do momento que eu acessar, basta desabilitar e pronto. Eu desabilitei, o LED de desabilitação irá acender e a desabilitação específica também será indicada aqui dentro do grupo desabilitações. Retornando ao menu anterior, nós temos a possibilidade de configurações de testes, tá? Ao acessarmos a configuração de testes, nós temos duas possibilidades. Testes por zonas ou então testes por dispositivos de saída, tá? Quando nós acessamos a opção por zonas, nós podemos definir que uma zona específica está em processo de teste. É isso que nós vamos fazer agora. Ao acessarmos aqui, ó, a zona número 1, vamos colocá-la em modo teste. Ok. Ao fazermos isso, automaticamente o LED de teste acende para indicar de maneira visual, através da nossa central, que existe uma zona específica em processo de teste na nossa instalação, tá certo?
Aqui eu vou desabilitar no caso, né? Voltar aqui no caso para o modo de detecção, pronto, e retornar para o menu anterior. A próxima opção é a opção dispositivos de saída. Ao acessarmos essa opção, eu posso testar cada um dos dispositivos de saída, como sirenes endereçáveis, módulos de saída, módulos de pressurização, por exemplo, para verificar o funcionamento de maneira individual de cada um deles. A partir do momento que eu realizo esse teste em cada dispositivo, no caso das sirenes, por exemplo, elas vão tocar por 8 segundos e depois disso elas param de tocar, apenas para poder indicar o seu funcionamento de maneira individual. Vamos fazer esse teste aqui. Estamos aqui no laço 1, dispositivo número 1. Vamos acionar. Após o término, então, do período de teste, automaticamente já aparece como desativado, tá? Esse processo pode ser repetido para todos os dispositivos de saída de maneira individual. Voltando ao menu anterior, nós temos a opção ainda de configuração de teste e ao menu anterior nós podemos verificar, então, que nós já verificamos todas as configurações da nossa central Signus Max. Porém, há uma configuração ainda muito importante. Todas as configurações de retardo, de zona, de sensibilidade de dispositivos precisam ser carregadas em meus dispositivos. Realizei agora todas as configurações diretamente na central. Agora eu preciso pegar essas configurações e enviar para cada um dos meus dispositivos, para que eles comecem então a respeitar todas as configurações de zona e de sensibilidades programadas para eles. Vamos lá então. Configuração aqui de dispositivos. Carregar os dados, 10.3. Basta apertar a tecla Enter e iniciar o processo. A central irá indicar aguarde e depois, após o término, indicará que o processo foi finalizado. Agora sim, a nossa central está devidamente configurada. Vamos então realizar um teste, retornando aqui ao modo de supervisão normal, já com o display em standby. Vamos então utilizar aqui um detector de fumaça, ao lado aqui de uma sirene endereçável, para realizar o teste de funcionamento do nosso sistema. Para realizar esse teste, então, vamos utilizar um spray teste aqui, simulando uma fumaça. Jogar aqui no detector. Acionado. A indicação é exibida no display e o sinalizador começa a indicar automaticamente, tá bom? Vou silenciar o alarme e silenciar aqui o buzzer também para a gente poder falar sobre alguns outros detalhes. Com tudo devidamente silenciado, né, para a gente conseguir conversar aqui também de maneira mais clara, nós temos algumas informações importantes aqui no nosso display para que vocês também entendam a fazer esse processo de leitura das informações que a central traz para vocês, tá? Então aqui nós temos um alarme de sensibilidade baixa, que foi acionado aqui no nosso detector de fumaça, tá? É o dispositivo número 2, do laço número 1, da zona número 1 também, tá bom? É um detector de fumaça analógico. Aqui no caso ainda está com o nome genérico, que é o nome padrão de fábrica, nome dispositivo 002 do laço 1. Esse nome deve ser configurado através do software programador PUC-G. E na linha de baixo a zona, nome da zona 01, que também pode ser configurada de maneira muito simples através do nosso software programador PUC-G. Na linha inferior nós temos a informação total de zonas com eventos, número 1, total de alarmes, 1 também, e total de falhas, 0. Essas são as informações que a central irá trazer para você sempre que houver algum acionamento. Caso ocorresse algum outro acionamento por um outro dispositivo, como acionador manual, por exemplo, as sirenes retornariam e voltariam a tocar e nós teríamos uma outra situação. A tecla Visualiza Alarmes estaria com o LED piscando, indicando que existe mais um evento para você poder visualizar. Então basta clicar aqui e o outro evento, gerado pelo acionador manual, irá ser exibido e trazendo também todas essas informações com mais uma informação importante. O total de alarmes vai passar então de 001 para 002. Vamos então rearmar aqui o nosso dispositivo, resetando o nosso sistema. Inicializando. E pronto, agora nós finalizamos com sucesso a configuração da nossa central Signus Max. E você não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos rechear esse canal aqui de vídeos explicativos e muito conteúdo bacana para poder te ajudar no dia a dia. E não se esqueça, siga seguro com a Ilumac.